mais uma vez passando por aqui para mais uma meditação. E dessa vez com o prometido de falar sobre as condições do o que acontece quando o homem após a morte. Então, aqui em Gênesis 3, no versículo 19, quando o Senhor sentenciou ali o homem, a mulher, a serpente por causa da sua transgressão, ele disse para o homem: no suor do teu rosto, isso Gênesis 3,19, no suor do seu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui já lá no Gênesis, quando existia só apenas duas pessoas, o Senhor disse que o homem tinha sido tirado da terra e a terra voltaria. Então, dizendo que o homem foi tirado da terra, mas morreria e voltaria ao pó. Como assim vemos acontecer. Os homens morrem e voltam ao túmulo, quer dizer, volta à terra. Então, mas quando se refere para onde vai o pó, volta o pó. E o sopro de vida, o espírito, vai para onde? Então, vou pegar aqui Eclesiastes 12, verso 7, para que nós vejamos o que diz a Escritura, né? Então, a Bíblia diz que Eclesiastes 12, verso 7 também afirma dizendo que o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então a Bíblia diz que ao morrer, o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. E aí é onde lá quando eu fiz o vídeo falando sobre a criação do homem, e o homem foi tirado do pó e soprada nas narinas o fogo de vida e passou a ser alma vivente ou ser vivente. Então a Bíblia diz que aqui a Bíblia afirma de que quando morre não sai do homem a alma, sai do homem o espírito. A alma, uma alma, foi criada com o pó da terra e o espírito, que é o fogo de vida. Saiu o espírito, o pó, o espírito é espírito, não é alma. A alma é o homem, a pó da terra com o sopro de vida, que é o espírito. Isso é uma alma. Separou, o espírito volta a Deus, o corpo volta ao pó de onde veio. Então, quando a Bíblia relata que no céu tem almas, isso é uma simbologia, certamente sim. Porque senão tinha que dizer que o homem tem uma alma. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. A Bíblia diz lá na criação que é. Agora, é claro que nós encontramos um texto na Bíblia de que diz que o Deus que o santifique corpo, alma e espírito. Pois é. Então, aí vai ter uma divisão. Porque tem o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o pó. A alma é o homem com o corpo e o espírito. Mas tem que purificar o corpo, a alma pelo completo, o espírito, que é o entendimento, a razão, que é as faculdades da mente. Então, nesse ponto, muitas vezes aí diz, olha, tá vendo aí? Existe a alma, o espírito, o corpo, o espírito e a alma. Mas existe o corpo sem vida é apenas corpo. Com sopro de vida ele é alma. E quando sai o espírito, separa o espírito do corpo, é apenas espírito. A alma só é formada junto o corpo e o espírito. Então, nesse contexto, nós não podemos crer de que o homem tem espírito e alma. O homem é alma, tem corpo, alma e o espírito, que é a razão, o entendimento, a capacidade de compreensão, de entendimento, sentimento. Então, quando a Bíblia, em Eclesiastes 9, verso 5, a Bíblia é clara em relatar, dizendo de que, Eclesiastes 9, verso 5 diz, porque aos vivos, porque hoje muitos entendem e pregam de que o espírito que volta a Deus, ele é consciente. E lá no céu ele tem consciência, ele desfruta.
Mas isso não tem base bíblica, porque há algumas ilustração, alguns textos que falam de que o homem morreu, ele vai para Deus, e é verdade. Mas a Bíblia diz que simbólico que nós já estamos a nossa vida está oculta em Cristo em Deus. Mesmo vivos, já estamos com Ele. Mas nós estamos aqui. Mas como assim? Porque nós estamos unidos a Ele. Estamos unidos a Ele, se alimentamos dele. Então, quando Eclesiastes 9, versículo 5 diz aqui, e aí contradiz, aqui joga por terra a teoria de que, após quando o Espírito sai, ele está com Deus e ele desfruta das bem-aventuranças e tem consciência. Eu creio que o Espírito de todo homem que é salvo desfruta das glórias do céu já aqui, claro. Isso mesmo, porque isso é viver com Cristo. Mas quando se diz assim, da consciência, aqui diz, Eclesiastes 9, verso 5 diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Aí muitas vezes as pessoas dizem, muitos dizem, não, mas está falando da morte porque os mortos é o corpo que morreu. O corpo morre. E na verdade o corpo morre. O espírito não morre. O espírito continua vivo, porque essa é a vida. E a vida do corpo é o espírito. E é verdade. Mas só que a Bíblia diz que ele não sabe de coisa nenhuma. Quer dizer, não é o corpo que não sabe. O espírito fora do corpo é inconsciente. Somente Deus sabe, tem o conhecimento de todas as coisas, de todas as pessoas que viveram e já morreram e dos que estão vivos. Morreu, essa consciência está somente em Deus. Só Ele tem. O espírito não tem. Então ele diz... nem tão pouco tem eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Memória é lembrança, é recordação, é a capacidade de ver, de sentir, de desfrutar da alegria, dos prazeres da vida e até mesmo da tristeza. Sofrer a tristeza. Quem morre já não tem isso. Diz que ele não sabe se os espíritos estão, quer dizer, se os espíritos, que eu não vou dizer que tem algo no céu, porque a Bíblia diz que sai do homem o espírito. Deus não colocou uma alma no homem. Deus colocou no homem, forma no homem o espírito no coração do homem. A Bíblia diz isso. Deus soprou. E a Bíblia diz, em certo lugar, no livro de Jó, diz que o homem tem o espírito e o sopro do Todo-Poderoso. O sopro é que deu forma o espírito no homem, que é a vida. Então ele diz que aqui diz que nem tão pouco tem eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles pereceram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quer dizer, ele não tem parte, não é porque ele está no céu. Não, se ele estiver no céu e ele contempla a terra, ele tem parte sim. Ele contempla. Ele vê. Ele vê as alegrias, sofrimentos aqui embaixo, então ele tem parte sim. Ainda que ele não possa fazer nada. A Bíblia diz que é porque ele faz a memória já no esquecimento, não sabe de nada. Contradizer isso aqui é falar contra Deus. Aqui é o Espírito de Deus falando que a memória jaz no esquecimento, não lembra de nada, não é o corpo. Outra coisa, ele diz que para sempre não tem eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. Então, a Bíblia diz, Provérbios 7, podia ser que fique grande, mas eu vou fazer aqui esforço para isso, para me pegar esse texto aqui. Provérbios 8, perdão. A Bíblia diz que quando Deus formava os fundamentos da terra, quando não existia nem o pó do mundo, a sabedoria de Deus, que isso, cremos que Cristo, a palavra de Deus que estava com ele e que era ele, diz que ele folgava, era o seu arquiteto dia após dia, e ele folgava, como aqui diz. Então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, e folgava perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as delícias com os filhos dos homens. Mas
Antes que os fundamentos, antes de existir o pó do mundo, o homem já existia? O espírito do homem, Deus já tinha determinado que a formação, já tinha feito o homem. E para ele, os homens existiam, ele folgava com eles, se deliciava com eles, mas ele não existia. Não tinha, o homem não estava fisicamente, estava espiritualmente lá, mas quem foi dos homens que estava lá? A Bíblia diz que em Deus esses homens já existiam. Para Deus já existia. Ele folgava com eles. E por que nenhum homem tem recordação de quando Deus fez o mundo? O espírito do homem que estava lá com ele. Esse espírito que ele deu ao homem, que estava com ele, por que ele não sabe, não tem recordação disso? Porque, e esse já existia, porque lá existia o espírito, porque o homem não tinha sido formado da terra ainda. O espírito do homem já estava em Deus, quer dizer, Deus já tinha determinado fazer, e tinha feito o homem, já estava projetado nele. E ele disse que os homens já existiam ali, para ele já existia. Ele folgava com eles, ele já se deliciava com eles. Mas nenhum homem tem consciência, nem lembrança de quando Deus formou o mundo. Quando Deus fundou os fundamentos da terra, quando Deus pôs lei às ondas do mar para que não passasse. Quando Deus... então quer dizer, esse aqui é o mesmo, esse aqui é o estado de quando o homem sai o espírito, larga o corpo, volta a Deus. É a mesma consciência que ele tem quando vai. Ele não leva o que ele viveu, o que ele viu, o que ele teve aqui nessa vida. Não, ele não tem recordação disso. Só Deus tem. Deus sabe. Então a Bíblia diz que Salmo 116 seria... Eu não estou vendo aqui o tamanho dos números aqui para me ver. Até o quanto já está grande. Depois o celular não carrega para poder postar. Então, Salmo 116, versos 17, a Bíblia diz... Salmo 115, verso 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendizemos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Quer dizer, os mortos não louvam o Senhor. E a Bíblia diz que quem morre, a morte, essa morte física, ela não é somente para os pecadores. Os justos também morrem. Mas ele disse que os mortos, quer dizer, os justos mortos que morreram, não louvam o Senhor. Mas se esse espírito está consciente nos céus, ele tem como louvar o Senhor. Então ele tem, se ele desfruta das bem-aventuranças do céu, ele louva. Então ele devia louvar o Senhor também. E por que ele não louva? Porque ele não tem consciência de si. Ele não tem consciência de si. Então quando diz assim, outra coisa, pegaria mais um texto aqui rápido, que aí fica para meditação. Paulo fala em 1 Coríntios 15, verso 18, ele disse, falando da ressurreição, ele disse, no 16 ele disse, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ainda permanece, e ele disse, fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram, quer dizer, os que morreram em Cristo pereceram. Mas se o Espírito está do aquele que morreu em Cristo, está com Deus, é verdade, está em Deus, voltou para Deus, está nele. Se ele tem consciência, se ele está lá consciente e desfruta da presença de Deus, das bem-aventuranças do céu, se não haver ressurreição, ele está no céu, ué. Ele está no céu, ele está consciente, está desfrutando, beleza, mas a Bíblia diz, se ele não ressuscitar, ele não vai receber recompensa, quer dizer, ele não vai ter consciência. Ele não tem recompensa, porque ele não tem como ser recompensado se não tiver consciência. Ninguém pode recompensar alguém dormindo. Ninguém pode recompensar alguém após a morte. Se ele já não pode mais ouvir a voz, não pode receber mais o presente, se ele não pode contemplar a presença das pessoas, então quer dizer, perecem. Aqui está o Espírito de Deus falando aqui, pela boca de Paulo, de que se Cristo não ressuscitou, os que dormiram nele, quer dizer, os que morreram em Cristo, pereceram. Mas se está consciente, então beleza, não tem corpo, mas o Espírito está lá. Ele desfruta, como alguns dizem, eles desfrutam das bem-aventuras do céu, glória a Deus. Então se não ressuscitar, beleza, estão com Deus, estão conscientes, continua com Ele. Mas a Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, quer dizer, não tem como ressuscitar também os que já morreram. Pereceram. Perecer é não ter recompensa.
perecer não desfrutar das bem-aventuranças do céu. Mas muitas vezes hoje ouvimos dizem e pregam muitos irmãos que hoje têm essa convicção e pregam de que o espírito é consciente no céu, a alma é consciente no céu. Mas se ela é consciente, então tá beleza. Ainda que se porventura não havesse ressurreição, porque há ressurreição, mas se não houvesse ressurreição, eles estariam galardoados, eles já tinham recebido recompensa. O próprio Espírito de Deus, para a boca de Paulo, falou que completei a carreira, guardei a fé, resta agora me receber a coroa que o Senhor tem guardada para me dar naquele dia. Então Paulo não recebeu a recompensa. Mas se os espíritos dos homens que já morreram em Cristo estão sendo recompensados no céu, então, ainda que não houvesse ressurreição, eles teriam recompensa. Porque já têm sido recompensados. Já estão na presença de Deus. Já estão conscientes, desfrutando da presença do Senhor. Consciente. Eles estão em Cristo. Mas não consciente. A Bíblia diz que Deus trará mediante a Cristo na sua companhia os que dormem. Por que dormem? Porque eles estão com Ele. E no dia que ele vai trazer com Ele. Mas eles têm consciência? Eles vão ter consciência no dia que eles vão levantar do pó. No dia que o Senhor ressuscitar. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, os seus caminhos, o seu coração. Estarei fazendo outros vídeos falando mais sobre esse tema para que nós possamos cada vez mais compreender e entender sobre o que a Bíblia tem para nos ensinar. Amém? Fique na paz, curta, comente, compartilhe e fique na paz em nome de Jesus Cristo. Amém?